Oi, Nicole! E agora entrou. Agora entrou. Olá, olá, pessoal! O pessoal tá entrando. Uhum. Bom, eu vou explicar, né? Primeiro eu vou desejar boa noite a todos presentes, a mais uma live do GCOM. E hoje quem está me acompanhando é a psicóloga Débora Glaser. É um prazer te ter aqui comigo. A Débora, eu digo que a Débora é minha chefe do GCOM. Foi ela que me passou todos os ensinamentos, estudei com ela, aprendi com ela, fiz o meu estágio de formação, fiz a formação para ser psicóloga bariátrica, sigo estudando. Então, a É um Débora. prazer estar aqui. É um Ah, orgulho, na verdade. que bom, que bom. Então, hoje, então, é, a live, o tema da live, né? Eu escolhi falar sobre o tema o elo entre a mente e o corpo, né? Sobre a importância do trabalho emocional do psicólogo no pré e no pós-operatório na cirurgia bariátrica. Bom, eu vou ir falando, o pessoal também, se quiser ir participar, a Débora vai me ajudar a ver as perguntas Uhum. e vamos participando. Tá. Então, o primeiro, né, primeiro, começar do início, assim, o paciente ele faz um agendamento com o cirurgião, né, demonstrando interesse em querer fazer a cirurgia bariátrica. O cirurgião vai fazer a avaliação dele clínica, né, a partir se o paciente tem o IMC, o índice de massa corporal, se tem indicação para fazer a cirurgia bariátrica do ponto de vista clínico, né? Se ele possui doenças associadas. E depois o cirurgião vai encaminhar esse paciente para a gente, né? Para mim ou para a Débora. E o nosso papel, né? A gente vai receber então esse paciente para avaliar se a cirurgia vai trazer mais benefícios, né? Se vai ajudar a impulsionar essa pessoa a seguir se relacionando, a seguir trabalhando, ou agora eu me lembrei também poder, quem tem filho pequeno, poder brincar com seus filhos pequenos, né? Ou se a cirurgia vai trazer prejuízos para essa pessoa naquele momento em que ela se encontra, né? E isso depende de muitos casos, a gente pode ficar 2 a 3 encontros avaliando, entendendo a história, né, dessa pessoa, para poder fazer essa avaliação. Fiquei pensando aqui, né, quando que a cirurgia, então, pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Eu pensei numa depressão grave, né? Quando a pessoa se encontra em um momento da vida em que não tem, não está trabalhando, não tem prazeres em realizar suas atividades do dia a dia, fica mais isolada dentro de casa, né? Outros sintomas, insônia, cansaço, né? Nesse caso, fazer uma cirurgia bariátrica que exige uma série de mudanças, né, em todos os sentidos,
poderia gerar mais ansiedade, né? Mais preocupações para essa pessoa que se encontra neste momento, né? Mas eu acho importante deixar claro que ter uma depressão não é impeditivo, né, de realizar a cirurgia bariátrica. E sim, a gente indica dessa pessoa em tratar, né? E depois, quando estiver com a sua depressão estável, poder então fazer a cirurgia bariátrica e se beneficiar, né, com os ganhos. Uhum. Posso complementar um pouquinho, Nicole? Acho Claro. super importante isso que tu falou. Eu vou dizer talvez a mesma coisa de outro jeito, né? Quando a gente avalia que o paciente usa a sua obesidade severa para alcançar alguma coisa, por exemplo, seu equilíbrio emocional, quando a obesidade severa está mostrando que ela é, na verdade, um grande sintoma que o paciente precisa. Vocês vão me perguntar para quê? Para inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Né? E se ele perder a sua obesidade, a sua estrutura emocional, talvez vai ficar muito debilitada. Então, esse é o nosso principal objetivo, né? Entender isso. Uhum, uhum, uhum. Com certeza. Então, para fazer, né, quando a gente vê, a gente percebe, então, né, que o paciente, ele se vê, tá em estado de sofrimento com a sua obesidade, e que vai fazer uso da cirurgia, vai se beneficiar, a gente começa, então, a trabalhar o pré-operatório, né? O que sobre as mudanças que vai acontecer para aquela pessoa? O que essa pessoa imagina que possa ser as suas dificuldades, né? Porque muitas coisas vão mudar. A sensação da fome, a saciedade, a maneira como essa pessoa se relaciona com a comida, né? Os próprios desconfortos com a cirurgia, do pós-operatório. Então, é uma série de mudanças dessa pessoa com a comida que isso vão gerar consequências emocionais. E é isso que a gente vai precisar pensar e trabalhar no pré-operatório. E é muito comum os pacientes quererem operar logo, né? Ter uma pressa, assim, de falar de eu tô tão pronto que eu operaria amanhã, né? A gente escuta isso. E claro, né, que a gente entende também a pressa, porque as doenças são muito graves, as comorbidades, e essa pessoa se encontra num sofrimento muito importante, que a gente entende essa pressa em querer operar. Mas a gente tem que dar um passinho para trás e poder trabalhar no pré-operatório, que antes de ter um corpo emagrecido, a gente não pode esquecer que tem uma mente, que tem um psíquico que está dentro desse corpo, e a gente precisa pensar sobre isso. Né? E que essa mente muitas vezes também é obesa e funciona como obeso, né? Sim, exatamente. Exatamente. Esse é o ponto que eu quero falar. Uhum. Então, poder fazer essa junção, esse elo, né? Dessa. Como é que tu usou a palavra? A mente obesa? A mente obesa, né? Que é importante identificar essa mente obesa.
né? Quando que ela aparece, em que momentos. Muitos relatam que eu trabalho o dia todo e quando eu chego em casa, uma força me domina, algo muito forte, e eu tenho uma compulsão. Depois eu me sinto muito mal, me sinto culpado. Aí a gente pode pensar numa mente obesa, né? Poder identificar que existe uma parte dentro de si que pode gerar um descontrole, isso é muito importante para poder controlar essa parte, Uhum. né? E isso é importante, assim, a gente vai trabalhando que essa mente obesa, ela não desaparece, né, Débora? Exato. Ela, o que a gente pode, a gente ajuda é tentar enfraquecer essa mente obesa, aumentar a mente e saúde, né, se a gente for pensar assim, e como, né, a gente faz isso, né? Seguindo as orientações, fazendo acompanhamento com a equipe multidisciplinar, voltando fazendo os exames, está vinculado com a equipe e pensando sempre no motivo que levou essa pessoa a querer mudar de vida, né? E isso, né, Nicole, é 100% emocional, né? Os nossos cirurgiões, o Gabriel, por exemplo, que está aqui nos ouvindo, ele diz: o meu trabalho é o mais fácil. Já ouviu o Gabriel falar isso várias vezes, né? Fazer cirurgia, claro que não é fácil, né? Ele estudou anos e anos e praticou, mas o que ele quis dizer é o que vem de agora em diante que é o mais difícil, que é emocional, né? E que é exatamente isso que tu quis dizer com enfraquecer a mente. Foi exatamente isso. Como a obesidade não vai desaparecer com a cirurgia bariátrica, né? O que nós, psicólogos bariátricos, ajudamos o paciente é no controle dessa obesidade. Quanto mais ele pode controlar, mais fraca, mais enfraquecida essa obesidade está dentro dele. Fazendo isso que tu está dizendo, né? Tendo disciplina, principalmente. Agora tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma força interna para conseguir fazer isso, né? Claro, claro. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Olha, vamos ver. Tem muita gente aqui, muita gente. Vou chegar lá no início. Luísa, tu tá aí. Muitos amigos, muita família. Oi, Joseandra. Tem uma pergunta que eu vi lá adiante. Vamos ver. Aqui. Muito interessante. O que seria uma condição para não fazer a cirurgia? A gente já falou, mas eu acho que se surgiu essa pergunta é porque a gente tem que explicar melhor, né? Vai lá, Nick. É uma pergunta boa. A contraindicação, eu penso que é muito delicado, né? E é muito delicado estar no nosso papel. Porque essa pessoa ela vem com um sofrimento muito importante, intenso, querendo mudar, querendo saúde, querendo melhora. E a gente está nesse lugar, então, de escutá-la e ver se naquele momento a cirurgia pode ajudar ou não, né? Consegue lembrar de algum exemplo? Consigo.
Eu me lembro, tá, de uma paciente, ela tinha uma obesidade grau 1, né? Não tinha doenças associadas. Ela estava muito motivada em operar, ela queria muito fazer cirurgia, mas estava muito claro de que ela queria fazer aquela cirurgia para resgatar o casamento dela. Que o marido dela, enfim, a humilhava, expressões ruins, assim, em relação ao peso dela. Então ela quis operar e ficou muito claro para resgatar essa pessoa, né? Então, eu penso que depositar, então, uma expectativa na cirurgia para resgatar um casamento pode ser muito frustrante, né? Porque a gente não tem essa garantia que a cirurgia vai fazer isso. E, na verdade, essa paciente, pelo que tu está contando, tinha uma necessidade de agradar ao outro. E essa cirurgia é a coisa mais individual, né? De maior importância na vida da pessoa, né? Eu comparo a importância da cirurgia bariátrica só a ter filho. Está no mesmo nível de importância, de mudança de vida, né? Talvez eu possa te ajudar e contar outros exemplos. Eu tenho muitos exemplos, né? Que infelizmente, ou não, eu acho que é felizmente, a gente teve a capacidade de mostrar para essa pessoa que esse não era o caminho. A grande maioria das vezes que eu fiz isso, as pessoas me agradeceram. Outras ficaram muito bravas, irritadas e muito agressivas. É compreensível, né? Por exemplo, um rapaz que tinha uma conduta de alcoolista. Né? Ele estava muito claro a relação dele com a bebida. Quer dizer, é uma pessoa que não dá. Por quê? Porque de uma hora para outra ela vai ter que fazer uma restrição imensa alimentar. E não poder beber faz parte disso. Né? Então, se a pessoa não está conseguindo parar, eu não aconselho de forma nenhuma. Não vou dizer que daqui a alguns anos essa pessoa não vai poder voltar, mas naquele momento, e a nossa indicação é sempre no momento a pessoa não está podendo. Ela até pode vir a estar estável, né, adequada. Ou outro paciente que diz assim: não, eu não vou deixar de comer isso. Não vou parar de tomar refri. Não, de jeito nenhum, eu não aguento, eu vou continuar comendo doce. A pessoa está dizendo, pelo amor de Deus, não me leva para cirurgia, né? Tem vários outros casos. Sim. E não que essas pessoas né, não possam operar, mas naquele momento não é indicado, né? Mas quem sabe poder trabalhar sobre isso e quando chegar o seu momento, aí sim poder fazer a cirurgia que vai fazer mais sentido. Né? Tem outra pergunta aqui, Nicole. Oi. Pergunta recorrente. É se eu não conseguir controlar a compulsão após a bariátrica, como que eu faço para ter mais controle? Boa pergunta. Isso tem relação com aquilo que a gente estava falando aqui da mente obesa, né? Do lado emocional. É importante, né? Primeiro, assim, gosto de pensar que na nossa mente tem dois lados. Um lado que é a saúde, que buscou ajuda, que está empenhado, que está motivado, que está disciplinado. E tem um outro lado que de vez em quando pode aparecer, que é um lado que quer resultado com mais pressa, que não quer pensar tanto, que quer agir, que quer conforto. E esse lado, né, é um lado mais sombrio,
que a gente diz, então é o lado que está doente, né? É o lado doente, do lado emocional, sintoma emocional da obesidade, que a gente diz a cabeça obesa, aparece a compulsão, que vem como um sintoma, algo incontrolável, que parece que vem e que me domina, e eu não consigo parar e me causa sofrimento. Eu penso que o primeiro passo é poder identificar que isso existe dentro de ti, né? E depois poder pensar por que será, né, que isso apareceu, essa compulsão, se aconteceu alguma situação. Uhum. Então, poder pensar no que me motivou a querer, naquele momento, buscar a comida, né? Que muitas vezes a gente está falando de uma necessidade emocional. Uhum. Talvez eu possa completar um pouco, se eu não estiver te Ah, interrompendo. Esse é o nosso trabalho no pré-operatório. O uhum, paciente não pode ir para a cirurgia sem ter trabalhado antes os seus comportamentos alimentares doentes. Né? Então, se é uma pessoa que tem compulsão, ela estava com compulsão antes da cirurgia. E esse é o nosso trabalho, levar o paciente com mais controle disso. O paciente que vai totalmente descontrolado em relação à compulsão não tem um bom prognóstico, né? Não tem uma boa evolução. sim. Agora, e outra coisa que tu já me ouviu falar várias vezes, e os nossos pacientes que estão aqui também, é que o paciente tem que ter não o medo de voltar a engordar, mas ele tem que ter respeito pela obesidade. Ele tem que entender que a obesidade é forte, é violenta, às vezes mais forte do que ele. Então, não vamos cutucar, não vamos alimentar o inimigo. Né? E alimentar o inimigo é começar a abrir o leque, começar a comer coisas que não se comia. Não é que não possa comer, claro que pode. O problema é comer segunda, terça, quarta, quinta e continuar comendo. Né? É como eu digo, né, Nicole? Ele abriu a janela e não fechou. Sim. E nesse momento, claro que é uma coisa impulsiva, inconsciente, mas em algum momento ele tem que, opa, eu estou alimentando meu inimigo. A obesidade, ela vê um caminhozinho de luz e ela vai voltar. Ah, ah. Então, as pessoas que têm compulsão têm que respeitar. Claro, e isso é muito importante, e isso de respeitar, e claro, principalmente depois ter um cuidado redobrado no pós-operatório, de não achar que fazendo a cirurgia e com o emagrecimento, que esse lado sumiu. Uhum, Não existe mais esse obeso. A, a pessoa do passado não existe mais. uhum, Né? Então, poder, exatamente, né, como tu disse, de respeitar que esse lado existe, né, e não alimentá-lo mais, senão ele pode, tem o risco de tomar conta, né, uhum. e um reganho, né, importante. Ah, vou ver outra questão aqui. Tinha uma coisa. Peraí. Eu lembrei, né? Outra coisa que acho importante poder falar no, que a família ajuda muito, né? Poder falar da importância da família que ajuda muito na adesão desse paciente no seu, no seu tratamento da cirurgia bariátrica e da obesidade, né?
tendo o apoio da família, uma família que incentiva esse paciente vai se sentir mais encorajado de poder dominar, então, e enfraquecer esse lado obeso, né? Diferente acontece, infelizmente, a gente vê muitos pacientes com um marido, uma esposa, algum familiar que não apoia tanto, e isso acaba gerando inseguranças emocionais. Então, o apoio, assim, da família, entender a importância da cirurgia para essa pessoa é fundamental. E o contrário é verdadeiro, né? Como é bom para o paciente quando a família inteira come de uma forma mais saudável, né? Ele se torna o agente de mudança de toda uma família, né? Inclusive para os filhos pequenos que são gordinhos, por exemplo, não desenvolver uma obesidade severa. É muito importante a família entender que a cirurgia está sendo para ela também. Sim, sim. E até pensei num exemplo, lembrei agora de uma paciente, que um dos programas da família era toda quarta-feira é a noite da pizza. E como é que vai ser isso depois da cirurgia, né? Então, eu fui, né, trabalhando com ela para achar outras alternativas de estar com a família dela. Claro que é legal estar comendo junto com a família, mas eu acho importante a gente poder também trabalhar com o paciente, de poder se divertir, estar com quem a gente gosta, poder compartilhar momentos de outras maneiras. Não sei, fazer um jogo, uma brincadeira, ou se todos embarcarem, né, na qualidade de vida, na cirurgia bariátrica, poder fazer um esporte juntos. Então, poder... E a gente ouve isso, né, Nicole? A gente ouve de pacientes contando que estão viajando mais, que estão andando de bicicleta, que estão saindo para os parques. Então, agora, isso não quer dizer que não possa comer a pizza. Pode comer a pizza. O problema é comer toda hora. Exato. E o mais importante é prestar atenção enquanto come, se já deu, se já está satisfeito, né? Se a cirurgia está dizendo deu, deu. E respeitar. De novo, o respeitar. Então, ela comeu, ficou satisfeita e parou. Isso é um paciente que está totalmente em equilíbrio, né, com a cirurgia. Sim, sim. E eu me lembrei agora, quando tu falou, assim, de... Isso acontece muito, é muito legal de ver. Os pacientes começam a sair mais, a praticar esportes, a fazer trilha, começam a lutar mais na cidade, né? E eu me lembrei, assim, de um caso muito legal e que antes da cirurgia, que é muito comum, ela estava numa posição mais passiva perante a vida, né? Limitada por questão da própria obesidade, de fazer uma caminhada, de fazer uma trilha, de se motivar a fazer uma academia. Não tinha o costume de cozinhar, não tinha o costume de viajar, tinha muitos medos. E essa foi uma paciente que ela também, né, a gente trabalhou isso no pré-operatório, de poder trabalhar a cirurgia como uma ferramenta. Né? Como ela é. E depois da cirurgia, ela se tornou mais ativa frente à vida dela, né? De poder tá viajando, tá cozinhando, tá se posicionando. Nicole, a gente está recebendo aqui Paula Schorer, como vai? Ela é nossa paciente, ela está há 9 anos operada. E ela diz assim, a gente entende que dá para não comer.
Hum. A gente aprende o que pode não comer, Ah, na verdade. É isso mesmo. Que bom, Paula, que está aqui. bom, Muitos pacientes aqui. Uhum. que bacana. Pessoal, vamos aproveitar, compartilhar também a própria Paula, poder falar um pouquinho como é que ela tá. Pacientes, amigos e família. Que legal. E aí? Muito Se vocês perguntarem, com certeza estimula muito mais, né? Mas, claro que tem essa palestra tua, né, Nicole, que tu escolheu esse tema, o elo entre a mente e o corpo, é muito amplo e muito importante, né? Talvez a gente possa começar, vou te dar só um estímulo. Quando a gente diz isso, que é um elo entre a mente e o corpo, a gente está falando que a obesidade é uma doença psicossomática. Uhum. Uhum. E ela, através do corpo, a pessoa mostra muito, ela usa, psicossomática é isso, ela usa o corpo para manifestação de sentimentos. Exato. E isso deve ser trabalhado, porque uma pessoa que vai para a cirurgia sem ter falado sobre isso, entendido isso, ela vai continuar precisando desse corpo. Ela vai sentir que está perdendo coisas, né? Exato. Isso é muito importante, de poder trabalhar isso, principalmente na preparação, no pré-operatório, né? De que aquilo que muitas vezes não é pensado, que causa uma dor emocional ao pensar, um desconforto, e que a tendência, né, é não pensar, deixar para lá. Isso acaba sendo manifestado de alguma maneira, né, através da compulsão, né, ou crises de angústias, crises de ansiedade, dor no estômago também, a perda do apetite também é uma maneira do corpo manifestar o que não está se podendo falar ou pensar naquele momento, né? Uhum. Isso é muito importante, assim, dentro do nosso trabalho, de poder ajudar esse paciente a pensar nessas questões, Exato. o que está sentindo. Por isso que é muito bom o paciente que no pré-operatório diz: eu tenho medo de ter compulsão, eu tenho medo de querer comer, eu tenho medo de. Isso é muito importante, né? A gente se preocupa mais com aquele paciente que diz: estou pronto, não, eu estou absolutamente pronto, não tem nada que mudar, eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu nunca mais vou. E esse é um paciente que a gente tem que desmistificar o que ele está pensando, né? Sim, sim. E isso acaba aparecendo também. Eu me lembrei agora de um exemplo para a gente pensar na questão do elo da mente e do corpo, uma questão que apareceu no pós-operatório de uma paciente, para entender. Ela estava muito nervosa, ela estava na fase pastosa. No final da fase pastosa, ela disse que ela não estava conseguindo engolir. Uhum. E cada vez que ela engolia, ela se engasgava. E aí isso estava causando dificuldade e estava fazendo com que ela não comesse, não quisesse comer. Uma aversão à comida. E aí eu comecei a perguntar, mas tirar um pouco do foco tanto da comida e de como ela deveria comer, como é que ela estava naquele momento? Se tinha algo acontecendo com ela. Aí ela começou a pensar, é verdade, me estressei com a minha família e eu tô me sentindo pressionada. E aí começou a vir.
né? Então, esse Uhum. trabalho, poder fazer essa ligação, né? Exatamente. Aham. Exatamente. A Paula mandando beijo, abraço para o Gabriel, para a Vera. Tem uma pessoa aqui que eu quero. Ah, para a própria Paula. 9 anos depois. Isso é uma boa experiência, né? E um bom exemplo. Ela diz assim: estou muito bem, tinha esteatose, perdi 45 quilos em 9 anos, recuperei 8. Meus exames de sangue são excelentes e minha estatística ou esteatose, talvez, desapareceu. Né? É bacana isso que a Paula está falando. Ela emagreceu 45 quilos e engordou 8 em 9 anos. Vamos falar um pouquinho desse. Eu não consideraria isso um reganho. O que tu acha? Eu também não considero como um reganho, como algo negativo, né? Imagina, ela é operada há 9 anos, emagreceu 45 quilos, né? É muito comum depois de um ano e meio, depois desse de emagrecimento, para o peso se estabilizar, que a gente chama do peso real, que é para aquela pessoa que não tem tanta relação com o IMC, com aquele cálculo. Que o cálculo é importante, é uma medida, mas ele não considera a idade da pessoa, não considera o gênero da pessoa, o histórico. Uhum, uhum. Não vejo como reganho. É. Não, é bem isso. Depois de não necessariamente um ano, às vezes é muito mais, 5, 7 anos depois, né? Às vezes as pessoas têm é bem isso, reequilíbrio, né? Às vezes as pessoas vêm com uma ideia, uma fantasia de um peso ideal. Uhum. Não, nós não trabalhamos com peso ideal, nós trabalhamos exatamente como tu falou, o peso real para esta pessoa. Talvez até ela tenha emagrecido muito e se equilibrou depois. Mas pelo Sim, que ela diz, da forma como ela fala, que os exames estão bem, ela está feliz, né? Até porque está aqui, né? que legal. Isso é muito bom. Que bom. Vai falando que eu vou ver se tem alguma pergunta aí. Tá. Uhum. Deixa eu ver aqui. Peraí. Cadê? Tem uma pessoa que disse assim, ó, cada organismo deve reagir diferente. Não sei se tu conhece essa pessoa, o Joel Nemes. Meu pai tá na live. Oi, pai. Claro que eu conheço. É, mas é isso mesmo. Cada Aham. pessoa é uma pessoa. Embora todos tenham uma obesidade importante, cada organismo é um, né? E isso é muito importante, assim, porque é muito comum familiares de pacientes que se operaram operarem também, né? Terem acompanhado conhecidos que fizeram a cirurgia. E, e achar que vai reagir, que vai ser da mesma maneira do que aquela pessoa que operou reagiu, né? Ou Uhum, até de uma maneira negativa, né? De vir receosa para fazer a cirurgia, com medo de ter a mesma reação, por exemplo, do marido, isso já aconteceu, que não reagiu tão bem. é. Então, isso também é importante, faz parte também do trabalho emocional, de pensar que cada pessoa é uma pessoa, por mais que a cirurgia é a mesma, mas a cirurgia ela representa, tem um simbolismo diferente para cada pessoa. E isso a gente. Uhum, Né? uhum. Uhum.
Inclusive, coisas que acontecem, por exemplo, flacidez. É natural, depois que tu emagrece, ficar flácido, porque onde tem flacidez tinha gordura antes, né? Tem pessoas que não se importam, porque entendem isso. Eu só estou flácida porque eu emagreci. Bom, vou fazer uma academia e tal. Tem outras pessoas que não fazem a cirurgia bariátrica por este medo. Isso aparece na primeira consulta, em geral, né? De que é tão terrível ela se ver dessa forma que prefere não fazer. Tem uma pergunta aqui, ó, vamos ver, para tu responde. Sem acompanhamento psicológico, o que acontece? É uma boa pergunta. Boa pergunta. Bom, olha, isso a gente escuta falar de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e não tiveram acompanhamento, né? O preparo emocional e o acompanhamento no pós-operatório. O que pode acontecer, né? Imagino, até um arrependimento de ter feito a cirurgia. Né? Pode acontecer de ocorrer situações que aquela pessoa não estava esperando, isso não foi trabalhado previamente. Por exemplo, a própria mudança do corpo, né? Quais são as expectativas dessa paciente que vai operar, como é que ela se imagina que vai ficar. E depois, com o emagrecimento, pode ocorrer dela não ficar como tinha imaginado, né? Ou o próprio reganho também do peso, a volta desse obeso, dessa mente obesa a tomar força, principalmente, né? E perder o controle, né? Então... Eu diria que, só te complementando, né, que um paciente que faz a cirurgia bariátrica e não tem um acompanhamento, é um paciente que está só sem um especialista nisso. Então, a chance dele não conseguir lidar com esse obeso, não conseguir deixar ele quieto como a gente quer deixar, é maior. Né? Até porque ele não sabe como ele vai reagir, como ele vai trabalhar com isso. Então, o obeso não pode ficar sozinho. Pelo menos não por um tempo. Claro que são pessoas que crescem, amadurecem, que já sabem lidar com as situações, mas é muito importante o paciente ficar com a gente. Quando eu digo a gente, é a equipe inteira, né? Claro, a nossa área é emocional, mas a equipe inteira é importante estar junto do paciente. Exato. Isso é muito importante. E tem um grupo de apoio bom, eu vou começar falando, né, que tem um acompanhamento que é feito até o 6º mês, né, com acompanhamento com a equipe, e entra a nossa parte emocional. Mas depois, no GECOM, tem um grupo de apoio emocional, que é para pacientes que fizeram a cirurgia no GECOM, para justamente trabalhar esse lado da mente obesa. Então, os pacientes que estão ali, que estão vindo, são mais, como é que eu posso dizer? Esse obeso, essa mente obesa fica mais controlada, né? São mais seguros, né? Sim. Esse grupo, eu tenho muito orgulho dele, ele já existe há muitos anos, agora a Nicole está comigo no grupo, coordenando, e eles, eu não me lembro bem, mas assim, acho que uns 10 anos, e agora ele tem muitos, mais do que 200, 300 pacientes ali no grupo. Claro que não todo mundo, não nesse número as pessoas vêm, né? Sempre uma vez por mês, na terceira terça-feira de cada mês pelo Zoom. Eu não acho que é coincidência. Os pacientes que estão no grupo de uma forma sistemática
estão muito bem. Não engordaram. Eles pedem ajuda. Exatamente, exatamente. O acompanhamento foi fundamental. Ah, Eu estou amando minhas pelanquinhas. Tem um paciente que disse, sem o acompanhamento... Ah, tá, esse foi a pergunta. tem uma pergunta? Tem um depoimento muito bacana. Eu estou feliz e muito bem. Vocês foram muito importantes, ótimos comigo. Completando 5 anos com um peso estável e certeza de ter aprendido muito para me manter bem até hoje. Parabéns. Poxa, eu é que te dou parabéns. Eu não consegui identificar quem tu é, porque aqui está escrito Gico Cake. Não sei, me diz quem tu é, com certeza eu sei. Que legal. Que legal. Deixa eu ver. É, a Gisele Paiva manda. Hum. Ah, a nossa paciente. Uhum. Ah, Gisele Paiva, tá. Obrigada, Gisele. Então, Nicole. Pensando aqui no. É, é, Ou seja, né, a gente pode concluir, eu acredito assim, 1000% nisso. A diferença de um paciente que vai se dar bem e que não vai se dar bem é o emocional. A cirurgia foi bem feita, principalmente com os anos, né? Tá tudo bem, tudo certo com a cirurgia. O que muda é a capacidade desse paciente usar os recursos emocionais que ele tem. sim, com certeza. Isso é bacana porque normalmente, voltando, né, para o início ali da live, de quando o paciente então vem com esse desejo de fazer a cirurgia, que primeiro ele passa, né, pelo cirurgião e depois nós fazemos essa avaliação e muitas vezes o papel do psicólogo é visto como mais um obstáculo para chegar naquilo que ele quer, mas é muito bacana isso que a gente está vendo aqui dos pacientes falando da importância de que de conseguir fazer esse elo, né? A Elisângela Lopes, uma paciente nossa, que inclusive participa do grupo, coloca assim: o acompanhamento psicológico é tão importante, vocês nos passam a segurança de que estamos fazendo o que deve ser feito, o melhor para a nossa saúde. Isso mesmo. Oh, querida, que bacana. Exato. Beijo, Elis. Não sei quanto tempo nós temos. Elisângela participa sempre do grupo. Pois nós estamos já no final, já temos alguns minutinhos. Se o pessoal, enfim, tiver alguma dúvida, ou daqui a pouco, então, já vou finalizando, então, nesses minutinhos. Uhum. É. Tem muito paciente querido aqui, muita família. Que legal. Nossa. E, sabe, te vindo para te ver. Né? A Nicole, no início do. Vou aproveitar esses minutinhos, então. Ela me apresentou, né?
dizendo que eu sou a chefe dela e que eu passei tudo. É verdade, ela está há 5 anos do meu lado, no início sentada do meu lado, lá na sala ainda quando era presencial, e eu aprendendo ao vivo e a cores como é que se entendia emocionalmente, né? E a Nicole foi crescendo e eu tenho muito orgulho disso, né? Eu fico muito feliz de estar passando tudo. E hoje ela está muito bem, atendendo. Claro que uma coisa boa também dela é que ela vem pedir ajuda, ela pergunta, ela quer saber, ela não entende esse paciente, a gente faz uma supervisão constante. É tão constante que não tem hora marcada para isso, a qualquer momento ela pode me pedir, ligar e acho que tua evolução é muito boa. Obrigada. Que bom tu estar aqui comigo e que bom. Tô muito feliz também. Então tá. Então tá bem, gente. Então quero agradecer então a todos que participaram, a Débora, né, também que está aqui comigo. E então É poder muito bom, né, ver tanto paciente querido e ver pessoas queridas que a gente conhece, né, querendo nos prestigiar. Um beijo para todo ver. mundo. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.